Boa noite, tudo bem, meus amigos? Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho, tentar explicar ou tentar falar alguma coisa acerca do que nós estamos vivendo, nossa realidade. Eu chamaria atenção àquela velha frase do Einstein: é insensatez querer resultados diferentes, cometendo sempre os mesmos erros. Por que eu falo isso? Eu falo isso acerca do processo eleitoral, né? O cidadão ele já vem às urnas há muito tempo e ele é pródigo, ele é contumaz em escolher pessoas, representantes parlamentares, sejam vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, que legislam, porque prefeito, governador e presidente eles são executivos, eles fazem o que os membros do legislativo legislam, né? E ainda assim, essa preocupação em buscar coerência, compatibilidade com os anseios sociais, isso não vem sendo encontrado. Eu costumo dizer aos amigos há anos, há décadas que eu falo isso. O cidadão vai lá, coloca na urna, ou melhor dizendo, ele vai numa lotérica ao invés de ir à urna, porque ele vai fazer uma fezinha no candidato, que ele acredita que dessa vez vai. Só que há décadas eu venho alertando as pessoas que o parlamentar, ou municipal, ou estadual, ou federal, uma vez eleito, ele vai fazer o que o partido lhe determina. Eu acredito que nesses últimos meses e anos de acompanhamento do processo político, vocês já devam ter pelo menos uma vez ouvido falar que o partido vai punir um determinado deputado porque votou contra a orientação do partido. É assim que ocorre. Por que eu chamo a atenção disso? Porque essa última legislação feita por deputados com 47% de renovação, ela simplesmente está aprisionando o processo de julgamento judiciário. Essa lei proposta aí sob a égide do ministro da Justiça, os parlamentares estão atendendo ao que a direção dos seus partidos impõe. Ou seja, pouco mudou. Pouco mudou. E eu chamo a atenção dentro desse processo legislativo que tem origem no voto, no processo eleitoral, que isso é uma escolha genuína do cidadão. O cidadão ele vai lá, o partido impõe quem ele vai escolher, impõe, não é aquela questão de se ter alguma coisa regional, alguma coisa distrital, para poder emergir um candidato para a partir dali ele concorrer. Não, os partidos impõem. E ficamos nós naquelas alternativas. Eu costumo dizer que se tem 4 candidatos e nenhum deles eu confio, eu vou para a minha quinta opção, que é o voto em branco. E faço isso com a maior tranquilidade, serenidade, porque tanto o voto branco como o voto nulo, eles existem dentro da lei eleitoral. Veja bem, eu não estou aqui estimulando ninguém a votar em branco ou nulo. Todavia, o que eu estou fazendo é estimular uma reflexão. Será que você ir às urnas votando no menos pior, isso está melhorando o país de alguma forma? Está melhorando a economia? Eu chamo a atenção desse detalhe aí, que é necessário que nós tenhamos muito cuidado. Nós vamos ter novamente as eleições de 2020. E acreditem ou não, quem manda nesse país são os municípios, gostem ou não. Porque os prefeitos vão fazer aquilo que os vereadores assim lhe determinam. Somos 5.565 municípios. 5.565 municípios, com mais de 95% deles que ultrapassaram e muito a lei de responsabilidade fiscal.
E, via de regra, nesse universo, 80% deles é porque empregou muita gente via concurso público e hoje paga funcionários na ativa e aposentados. Então, por mais arrecadação que se tenha, é um comprometimento. E o que é que ocorre? Eles vão chegar a novembro ou dezembro, como todos os anos eles fazem, e vão ao presidente da Câmara dos Deputados pedir um arrego. E, lógico, naquele afã de tentar atender até uma imposição do partido, o presidente da Câmara está nas suas atribuições, no seu talante, no seu alcance, conceder esse perdão. E para onde vai esse dinheiro perdoado? Para o orçamento do outro ano. Então, não tem jeito, ano que vem, o início da gestão Bolsonaro 2020 vai absorver as dívidas de expressiva quantidade, esmagadora quantidade dos 5.565 municípios, porque o Rodrigo Maia vai dar o perdão, e pelo menos 24 dos 27 estados. Aí eu pergunto, estamos ajudando ou dificultando o país para se tornar melhor por intermédio de uma gestão econômica que vai ser muito difícil? Outra coisa também, o cidadão votou, entre aspas, na mudança. Então, a Câmara de Deputados teve 47% de renovação, quase metade. O Senado teve 80% de renovação. O que se entende disso? Que o cidadão resolveu testar, apostar quase que literalmente nova pessoa, novo candidato. Mas eu lhes assevero, o partido ele só vai aceitar um cidadão ou uma cidadã concorrer se ela se comprometer, inclusive via documental registrada no TSE, com as imposições do partido, porque uma coisa é ele ser eleito com os votos, outra coisa é ele ser diplomado. Porque para ele ser diplomado, ele precisa de um encaminhamento oficial do partido, reconhecendo que aquele cidadão tem condições de se tornar parlamentar. Para isso, ele volta a assinar um outro documento com os partidos, se comprometendo a votar e trabalhar em função das diretrizes e imposições dos partidos. O último exemplo que ficou notório foi essa jovem com o pai operário que logrou ser aprovada em Harvard e foi se candidatar pelo PDT, o que me surpreendeu. Uma pessoa que quis mudar o país vai escolher o partido do Ciro Gomes. E ela votou contra. Eu achei muito forte, muito incisiva, muito segura. E ficou aquela questão que até hoje não está resolvida, se o Ciro Gomes ia ter peito ou não de puni-la. Mas é isso que acontece. Então não se iludam, esse último resultado agora que está colocando amarras autoprotetivas para devastar, emagrecer todo esse processo do Lava Jato, todo esse processo de querer colocar o país no trilho, isso adveio na sua origem do voto que o cidadão foi lá e colocou. Não tem outra explicação. O parlamentar prometeu uma coisa em campanha e está seguro, com base num contrato, numa legislação, de que ele vai atender ao que os donos do partido determinam. Isso não vai mudar, meus amigos. Eu acho muito difícil que saia a reforma tributária, porque os jogos de interesse, a força dos interesses corporativos no Congresso é muito forte. Muito menos uma reforma política. Essa pouca vergonha do cidadão votar para ser representado e esse representante não obedecer, virar as costas, isso não vai mudar. E o cidadão ele não aceita que ele está errando ao votar no menos pior, ele simplesmente não aceita, não entra na cabeça dele. Então, respostas para isso eu não tenho. Francamente, eu não as tenho. Eu tenho o como eu ajo com relação a isso. Não me sinto omisso, porque eu me esforço muito em esclarecer meus amigos, parentes e pessoas que me seguem
acerca do que está acontecendo. Eu acho isso muito mais incisivo, muito mais objetivo e permanente do que votar útil e ficar quieto, não participar, omisso, não responde. Não adianta colocar a hashtagzinha, sou contra isso, estou invocado com aquilo que não funciona. Não funciona. Ulisses Guimarães, quando disse que a única coisa que mete medo no político é povo na rua, ele se referiu ao PT naquela época, que fazia de tudo para chegar ao poder. E agora o PT faz de tudo para não sair do poder, porque ele está embrenhado em todas as estruturas de âmbito municipal, estadual e federal, nos órgãos públicos, âmbito judiciário, executivo e legislativo, e está influenciando sobremaneira. E o cidadão que antes foi acomodado, omisso, agora está tentando resolver, espernear e não consegue se achar. A última foram essas movimentações de rua, nas quais não houve nenhum resultado objetivo. Nem membros do judiciário, tampouco do legislativo se sentiram sequer incomodados com o povo nas ruas. Eu não tenho resposta, todavia nota-se, está evidente, está cristalino que essas ações da sociedade não estão funcionando. Essa é a reflexão que eu deixo a todos aí. Uma boa noite.